Saúdo a todos que possam ver e ouvir esse vídeo. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quero deixar uma mensagem no que está escrito na Epístola de Tiago. Eu vou tentar ler o primeiro capítulo. São 27 versículos. Cinco minutos para 20 horas. Acredito que vai demorar uns 10 minutos. Primeiro capítulo do livro da Epístola de Tiago. Assim diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará de Deus, alcançará do Senhor, alcançará de Deus alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha esse homem que alcançará de Deus alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todas as coisas. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insuficiência, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai. Desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus, o Senhor, prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando
esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no seu realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Levou 9 minutos para ler 27 versículos da primeira epístola de Tiago. Qualquer pessoa, qualquer homem na face da terra, em qualquer nação, que amar a Deus, que amar a Deus como ama o seu próprio Pai, ou como ama a sua própria vida, com esse amor, começar a examinar as Escrituras. Um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse no tempo da sua carne: examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam, e cuidais de achar nela a vida eterna. Eu dou testemunho há mais de quase 30 anos, não está com mais de 30 anos não, que eu examino as Escrituras, sempre, todos os dias que tem um tempinho, eu estou lendo um capítulo, um versículo. Leio muito o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios eu entendo claramente que foi Deus que usou Salomão para deixar, mostrando uma condição para qualquer homem, qualquer pessoa que amar a Deus e queira receber de Deus sabedoria.
eu tenho certeza, o livro de Provérbios é a chave para abrir o entendimento de qualquer um, pois aquela sabedoria que Salomão deixou ali, foi Deus que usou Salomão e foi Deus que deu Salomão. Aqui fala no versículo 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Há traduções, que aqui tem muitas coisas diferentes. Tem uma Bíblia velha aqui que tem palavras mais precisas. Essa palavra não lhes impropera pode ser trocada por outra tradução, como Deus não lhe lança em rosto. Quer dizer, Deus dá, e o que Deus dá, Deus deu, não faz questão de nada. A pessoa que recebe é que zele pelo que está recebendo. Se eu recebo sabedoria de Deus, eu devo zelar pela sabedoria de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará de Deus alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. É interessante, essa condição é muito precisa, é necessário, é preciso que o que se diz cristão, qualquer homem, qualquer pessoa que se diz cristão, que crê em Jesus Cristo, busque essa sabedoria, porque vai glorificar o Criador, vai glorificar o Deus vivo e não vai se deixar levar por qualquer doutrina. Um dia o próprio Jesus, no tempo da sua carne, ele disse: cautelai-vos com os que enganam, cautelai-vos com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Aqui na ordem diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É interessante que Deus quer que todos vivamos bem. Ele não impede que ninguém seja rico, tenha riqueza, mas o que a palavra mostra é que a aparência exterior não reflete a glória de Deus. O próprio Jesus Cristo, quando veio, a palavra diz que ele veio sem parecer e sem formosura, que a aparência dele não alegrava ninguém que olhava para ele, porque a beleza estava no interior, a beleza está no espírito. O significado aqui, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o rico ele traz muitas glórias, muito ouro, muita riqueza, se apresenta diferente do pobre. Na ordem diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus, o Senhor, prometeu aos que o amam. É interessante também essa palavra, porque Deus sabe quais
quais os que amam Ele. Deus conhece os que amam Ele. Na ordem, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado hoje em Cristo são erros do homem, erros da natureza carnal. Porque a palavra mostra que a nossa natureza carnal milita contra a natureza divina. Há necessidade que peçamos sabedoria ao nosso Deus para entender porque essa luta está em nós. Se não tivermos entendimento de Deus, como ele mostra lá em Isaías, no primeiro capítulo de Isaías, o boi conhece o possuidor, o jumento conhece o caminho da manjedoura do seu dono, mas meu povo não tem conhecimento. Meu povo não me entende. É necessário que busquemos conhecimento, examinemos as Escrituras para alcançar entendimento. E a chave para isso é a sabedoria que Deus dá. Deus conhece a todos, Deus conhece as pessoas que amam a Ele. E qualquer um que amar a Deus e que buscar, assim mesmo como eu estou fazendo essa reflexão sobre a epístola de Tiago, vai ter experiência com o próprio Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia de suas criaturas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e disse, eu vim dar testemunho da verdade. E os que são da verdade me ouvem, que são da verdade me entendem. É interessante a palavra verdade, vinda de Deus, verdade absoluta, verdade única, verdade que está revelada em toda a criação, em toda a existência, e ninguém muda. Existem pessoas perversas que tentam distorcer as próprias escrituras, como está escrito lá na Epístola aos Romanos, capítulo 1, que eles pagam um preço muito alto por tentar transformar a justiça de Deus em injustiça, transformar a verdade de Deus em mentira. Eles pagam, sofrem consequências. E isso acontece hoje. E é interessante que quem acredita em Jesus Cristo, como muitos dizem que acreditam, as palavras de Jesus Cristo, isso mostra lá na Epístola aos Hebreus, logo no começo, capítulo 1, a palavra mostra que, havendo Deus antigamente a partir desde o tempo que foi escrito, e isso há 2000 anos, mais ou menos, foi escrito essa palavra, dizendo assim, havendo Deus antigamente falado de várias maneiras aos pais da fé,
de várias maneiras por meio dos profetas, naqueles últimos dias. É interessante entender isso. Os últimos dias, citado ali, são os últimos dias do Velho Testamento. Isso aí não há dúvida. Naqueles últimos dias, falou pela boca do próprio Filho, o Filho em carne. O Filho em carne, estava falando. E a palavra que o Filho trazia, boas novas, uma boa notícia vinda do céu. Boa notícia. Qual era a boa notícia? A boa notícia era a mudança de pacto. Ele trazia a mudança de pacto. E na mudança de pacto, o Velho Testamento, a circuncisão, a lei mosaica, encerrou em Cristo. Encerrou em Cristo. A palavra diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, o fim do Velho Testamento, o fim da circuncisão é Cristo, para a justiça de todos os que nele creem. Crer em Jesus Cristo é crer na palavra de Deus falada pela boca de Jesus Cristo. E a palavra de Deus falada pela boca de Jesus Cristo está dada como palavra da incircuncisão. É bom que busquemos entender, busquemos sabedoria para separar as palavras que eram a palavra do ensinamento da circuncisão. A palavra diz que Moisés serviu de jugo, de aio para conduzir a Cristo, mas os ensinamentos do Velho Testamento são precisos, mas o poder, o Evangelho, que é o poder de Deus, a essência do feito da cruz, a essência da misericórdia, as entranhas do próprio, aquele que nós chamamos Jesus, ungido para a salvação, ele é unção, ele é Espírito derramado. E o Espírito derramado é o Espírito da verdade. E a verdade é Ele próprio. A verdade é a palavra dele. E o que ele trouxe, mudando o pacto, ele trouxe o Evangelho. Mas o Evangelho naquele tempo soava como boas novas. Para nós, 2000 anos depois, continua sendo Evangelho, mas a palavra de salvação é uma doutrina, é a doutrina de Cristo. E é preciso que procuremos conhecer que doutrina é essa, porque quando a palavra depois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa palavra da verdade, ela se resume em Cristo. Hoje, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, a lei de Cristo. A lei de Cristo, a palavra diz que, havendo mudança de sacerdócio, há mudança da lei. Houve mudança de sacerdócio. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sacerdote eterno. Ele é a lei. E a lei dele é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque nesses dois mandamentos se cumpre toda a justiça de Deus. E quem crê assim é batizado pelo Espírito de Cristo. E quem é batizado pelo Espírito de Cristo é selado, mas só é selado pelo Espírito de Cristo quem recebe a doutrina de Cristo. E não pode misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento, porque o fim do Velho Testamento é Cristo. E ele é o Novo Testamento. O Velho Testamento terminou nele, havendo Deus falado antigamente, de várias maneiras, por meio dos pais, para os pais, por meio de profetas, de várias maneiras, falado aos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, todos os pais da fé. Deus falou antigamente, naquele tempo já começava a falar por Cristo, que ficou porque Cristo é Espírito, mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele disse, as minhas palavras são Espírito e vida. E só vive o Evangelho e só é batizado no Espírito de Cristo, que é o único batismo. A palavra mostra que em Cristo só há um batismo. Sabeis vós que
todos que fossem batizados em Cristo, fossem batizados na morte dele. E há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos para com todos. Está escrito aos Romanos, falando do batismo, batizado na morte, e aos Éfesos, falando um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. E só recebe esse batismo de Cristo, só é selado pelo Espírito de Cristo, que ele começa a viver os ensinamentos dele. Os ensinamentos dele, dado como circuncisão, como incircuncisão, dado como incircuncisão, o ensinamento de Cristo é o Evangelho da incircuncisão, que é o verdadeiro Evangelho para nós. E pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em Cristo nós somos gerados na palavra de Cristo, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Muito interessante procurar entender, procurar conhecer. Qualquer pessoa pode conhecer. Aqui a palavra mostra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Muitas pessoas são alienadas, são levadas por qualquer tipo de doutrina. Não aprendem a doutrina de Cristo porque os líderes não ensinam. E falam de Cristo e até que creem, mas não vivem a doutrina de Cristo porque não conhecem. Porque se alguém é ouvinte da palavra, fica só ouvinte e não praticante, não pratica, porque praticar é viver a doutrina de Cristo. Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita é o que foi aperfeiçoado na cruz, é o tetelestai, está consumado. Toda obra aperfeiçoada em Cristo. A lei perfeita é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todos os que nele creem. A lei perfeita é Cristo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Cristo nos libertou de toda a opressão do mundo, de todo o domínio opressor, de todo o domínio dos filhos do maligno, de todo o domínio do império tirano, o império perverso. Por sinal, se levanta nesse tempo presente líderes que dizem que são guiados por Deus, mas são assassinos, são opressores. E muitos são levados a acreditar, a seguir que ele é usado sim por Deus, é usado por Deus, como Deus usou Faraó. A palavra diz que Deus permite que Faraó se levante, para que o próprio Faraó veja a glória de Deus. E a palavra diz, mostra também vários exemplos. Faraó, Senaqueribe. Senaqueribe é o exemplo mais que pode trazer, mostrar como figura desses líderes que se levantam hoje querendo dominar o mundo. Senaqueribe se levantou assim, dominando o mundo. Quando ele partiu para o povo, verdadeiros adoradores, aqueles que estavam firmados na verdade de Deus, na justiça de Deus, como muitos estão hoje, Deus falou com ele, foi para isso que eu te levantei. E ele debochava, que tinha dominado o mundo todo, e quem era aquele povinho? E isso está acontecendo hoje, está acontecendo, porque acontece sempre. Deus permite que um dos filhos do maligno se levante sobre todo o mal, e a ira de Deus vem e consome todo o mal. E isso pode acontecer. Muitos são levados a alimentar esse espírito do erro por falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de entendimento. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, Cristo, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Muitos são negligentes porque não procuram conhecer. Mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no seu realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. É religião, a palavra religião sugere, né? Desligado pela natureza carnal, natureza domina, religado em Cristo. Isso está escrito
1 Coríntios, capítulo 15, mostra o homem natural, segundo a natureza adonina, foi feito alma vivente. E o homem é o primeiro Adão. E o segundo Adão, descido do céu, espírito vivificante. Só recebe esse espírito quem vive os ensinamentos de Cristo. A lei perfeita, a justiça dada na cruz como misericórdia. A religião para o seu... A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É impossível um homem ser incontaminado do mundo se não viver a doutrina de Cristo, o poder de Deus, porque o que purifica a todos é a palavra da boca de Cristo, palavra dada como palavra da graça. Muitos falam a divina graça é a palavra da cruz, o divino Espírito Santo derramado na cruz. Então, a lavagem que purifica é da palavra da graça. A palavra da graça é o Evangelho, a palavra da cruz, que muitos ignoram e pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Não glorificam a Deus, não perseveram, porque não vivem a fé da cruz, a fé de Cristo. É preciso que procuremos conhecer. E amém, que todos possamos conhecer a maravilhosa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Está dado bastante para quem quiser nas epístolas de Romanos até aos Hebreus, é o bastante para aquele que ama a Deus receber de Deus essa doutrina preciosa. Amém.